Olá, sejam todos bem-vindos. Que bom estar de volta aqui com as nossas leituras e reflexões do devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Esses vídeos devocionais estão sendo promovidos pelo Ministério Permanecer em Cristo. Eu sou Joel Neto, sou um amigo de Jesus e tenho tido o privilégio de caminhar com vocês durante a semana 41 do devocional O Caminho, de Stanley Jones. E hoje é o dia de terça-feira da semana 41 do devocional O Caminho. E veja qual o título Stanley Jones dá para esse dia, o dia de terça-feira. Direção por meio da experiência coletiva. Eu vou repetir. Direção por meio da experiência coletiva. Então acompanhe comigo as palavras de Stanley Jones para esta terça-feira. Continuamos o estudo sobre a direção de Deus. Dissemos ontem, na segunda-feira, que Deus não pode guiá-lo de outra maneira que não seja semelhante à de Cristo. Jesus foi a suprema sanidade. Não havia psicopatia alguma na mente de Jesus. Ele não viveu de visões nem de sonhos. Ele recebeu direção por meio da oração, assim como eu e você também recebemos. Ou seja, quando estava no controle de suas faculdades mentais e não quando estava fora do controle, como nos sonhos. Não digo que Deus não possa guiar por meio de uma visão ou de um sonho, mas, se assim for, acontecerá raramente, afirma Stanley Jones. E será porque Deus não pode alcançar os nossos processos mentais usuais para guiá-los. Isso porque Deus é encontrado de modo mais claro e benéfico no estado normal e não no estado anormal. E Jesus é normal. Jesus é a própria norma. Stanley Jones continua. Deus nos guia usando a experiência coletiva dos tempos por meio da igreja e por meio da sociedade. Há um depósito de experiências na igreja e na sociedade sobre como a vida funciona e como a vida não funciona. É possível que tanto a igreja como a sociedade tornem-se tirania para a alma, se assumirem o controle do destino da pessoa. Não podemos entregar nossa consciência à igreja ou à sociedade. O Estado reconhece isso e nos dá o direito de objeção da consciência. Assim, ele reconhece que Deus é supremo e não o Estado. Se o Estado não é supremo, muito menos a igreja é suprema. E o fato de a igreja dizer que, a menos que obedeça aos decretos dela, você será condenado, isso é uma arrogância da igreja. Uma arrogância insuportável, diz Stanley Jones, que se torna uma blasfêmia. Veja como ele continua. Embora rejeitemos a supremacia da igreja e da sociedade, Deus sim pode nos guiar por meio delas. Nos guiar, mas não nos anular neste caminho. A direção dele livra-nos da tirania da igreja e da sociedade e ainda nos torna livres para usar qualquer direção que possamos obter por meio delas. Alguém disse que todo homem é prisioneiro da sua época, mas um homem guiado por Deus já não é prisioneiro da sua época. Antes, ele é livre para extrair do seu contexto qualquer fato relevante e contributivo. Deus nos guia por meio da igreja e da sociedade, na medida em que elas, igreja e sociedade, forem guiadas por Deus. Torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1,11. E esse é um bom conselho, um conselho cristão. Veja que Stanley Jones está colocando a gente em uma bifurcação. O convite para nós é que nós podemos ouvir a voz de Jesus por meio das experiências coletivas, como a igreja e a sociedade, e aqui também o Estado, como ele acabou de dizer. Mas perceba, é a voz de Jesus que ouvimos por meio das experiências coletivas, e não a voz dessas esferas, dessas experiências coletivas. Toda vez que a igreja, a sociedade, o Estado assumirem para si uma voz autônoma, uma voz que quer nos definir e nos dar direção,
nós precisamos rejeitá-las. Por isso estamos numa bifurcação, como disse no princípio. Porque Johnny nos disse que Deus usa essas esferas coletivas para ser um canal da voz de Jesus em nossas vidas. Mas elas nunca poderão se tornar a voz de Jesus, porque a voz de Jesus ouvimos pelo milagre da encarnação do Verbo, que é o próprio Jesus Cristo, e ouvimos pelo milagre da inspiração da palavra escrita, a Bíblia, que revela a pessoa de Jesus Cristo. Sim, experiências coletivas, como a igreja, a sociedade, o Estado, podem ser usadas por Deus para, por meio dessas experiências, dessas esferas, a voz de Jesus ser percebida por nós. Mas é só um canal para a voz de Jesus, nunca a própria voz de Jesus. Essas coisas se tornam, porque a voz de Jesus é única. A voz de Jesus é aquela que, quando ela é falada, as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Perceba então a bifurcação que Jones nos coloca. Ele nos convida, sim, a usar das experiências coletivas para ouvir a voz de Jesus, mas desde que essas experiências coletivas estejam também ouvindo a voz do próprio Jesus, por meio da palavra escrita, por meio da palavra encarnada, Jesus Cristo. Percebe então a bifurcação? Podemos nos valer das expressões coletivas, mas não podemos fazer com que elas se tornem uma voz em si mesma, porque a voz que ouvimos é a voz de Jesus Cristo. Veja como Jones ora nesse dia de terça-feira. Ó Deus, quero conhecer a tua vontade e segui-la. Se tiveres alguma coisa para falar comigo neste dia, por meio da igreja e da sociedade, que eu a receba e a cumpra. Também dá-me discernimento para ouvir a tua palavra em meio a todas as outras. Eu sou pastor de uma igreja local. Há 20 anos sou pastor de igreja local. E quando leio essas palavras de Jones, ouço essa oração de Jones, o que vem à minha mente é que Jesus continue a me fazer um canal e fazer da igreja que pastoreio um canal para que a voz de Jesus revelada no Verbo encarnado e na palavra escrita seja ouvida. Mas que todas as vezes que eu, como pastor, que a minha igreja, enquanto instituição, se tornar um obstáculo, uma voz em si mesma, uma voz que tenta definir a vida de alguém por ela mesma, então que Jesus me pare, que Jesus pare a expressão coletiva da minha igreja, para que a voz de Jesus seja a única ouvida do meu rebanho. Veja a afirmação do dia. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Salmos 25, 12. Espero que essa devocional tenha te abençoado, que você tenha um bom dia e nos vemos amanhã, no dia de quarta-feira.